Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. E hoje é a ressaca da Super Quarta, né? Então a gente vai contar para vocês o que aconteceu aqui no Copom, né? O que foi sinalizado logo em seguida. A gente vai falar como isso impacta a sua vida em diferentes esferas. Então, para quem tem renda fixa, para quem tem renda variável, para quem tem dívida ou quer ter. E a gente vai fazer aquele raio-x de como é que estão aí as projeções de inflação e as taxas de juros reais, porque o Brasil caiu um pouquinho no pódio, mas a gente continua brigando ali pelas primeiras posições com outros países. Então hoje é dia de destrinchar todo esse mercado de juros, mas também saíram projeções do boletim macrofiscal, a gente vai contar para vocês tudo isso, mas antes eu vou dar bom dia para o Panunzi. Bom dia, Panunzi, como você está? Bom dia, Débora, bom dia para o pessoal que está em casa assistindo. Dia quente hoje, né? Porque todo mundo preocupado aí com como é que vai orientar os investimentos. 14,25 é um número invejável aí, né? Invejável no sentido negativo, né, Débora? Porque, pelo amor de Deus, cada pontinho desse a mais na dívida são 70 para 80 bilhões a menos disponíveis para o governo investir, né? Exatamente. Embora, né, a gente sempre fale, os orçamentos são separados, a gente tem o orçamento primário, a gente tem o orçamento total, mas não deixa de ser um desembolso e um desembolso que vai pesando cada vez mais. A dívida ela vai ficando cada vez mais cara e mais pesada para o governo. Não à toa que a dívida bruta e a dívida líquida, né, uma que exclui os juros ou não, acabam tendo patamares diferentes e a dívida bruta, por mais que ela esteja ali até um pouco mais arrefecida agora, ela continua subindo e continua subindo por um motivo chamado despesa de juros. Então a gente vai explicar tudo isso para vocês hoje, então fica aqui com a gente que o assunto é importante. É isso aí. E vamos começar logo falando disso, Débora? Vamos falar, vamos começar falando de juros, porque é isso, né? Subiu um ponto percentual, sinalização de continuidade de alta, então pode ser que a gente tenha ali uma continuidade nessa alta, porque o mercado quer mais e está pressionando para isso, né? A gente viu ontem as matérias falando ali que poderia ser insuficiente essa alta de juros para 14,25, que poderia vir mais aí alta na sequência, e teve uma sinalização, não ficou divulgada a magnitude nem nada disso, mas que vão ser ali analisados os próximos dados para ver quanto que vai ser a alta ou qual que vai ser o movimento do Copom na próxima reunião. Então, o mercado está conseguindo o que queria, com a pressão tanto nos juros futuros como no Focus e outras projeções, e todas essas notícias também, ali falando de aumento de juros, o mercado parece, Panunzi, que está conseguindo o que queria, que é justamente pressionar o governo para mais pagamento de juros aí. Pois é, né? Aqui nós temos, aqui no negócio, aqui no nosso monitor, as duas manchetes que estão em todos os jornais hoje, né? São duas decisões importantes, dizem respeito ao que o Banco Central decidiu aqui no Brasil, aumentar em 1% e já antecipar que vai aumentar outra vez aí, talvez numa escala um pouco menor. E, enfim, você tem dois movimentos, né, antagônicos aí, porque uma parte acha que é um exagero completo, eu, por exemplo, acho isso, acho que você acha também, né, Débora? 14,25, nós somos a quarta maior taxa de juros do mundo, né, e estamos vivendo hoje uma situação paradoxal. Por quê? Porque nós temos juros aí equivalentes àqueles de 2016, quando a economia estava destroçada, havia um processo de ruptura de crise institucional, e hoje nós não temos nada disso no horizonte. Nós temos indicadores macroeconômicos aqui bastante positivos, né? E tem esse problema da inflação aí, o Banco Central usando a inflação para poder dar de presente esses juros. Mas eu queria pedir para botar aqui a tela do meu monitor aqui na tela, porque tem uma outra manchete que é essa, que a China também tomou ontem uma decisão, né, com relação à atualização da sua taxa de juros. Então, enquanto nós elevamos a nossa Selic em 1 ponto percentual para 14,25% ao ano, o Fed manteve os juros nos Estados Unidos. E na China, a mesma coisa. Sabe quanto é o juro lá para tomador de empréstimo? Olha, é bem baixinho, ali na casa do... Gente, é inacreditável. Você que está pipinado aí na sua empresa, está precisando girar capital para poder, de repente, pagar a despesa aí que você não está conseguindo, precisa investir, você vai pagar 60% para 70% no Brasil. Lá na China é 3,6% no máximo, tá? Aí querem estabelecer uma condição de competitividade entre o Brasil e a China. Me diz como? Como é que o empresário brasileiro vai captar, ainda que com juros incentivados, por exemplo, as linhas do BNDES, que são subsidiadas pelo governo para agricultura, para a troca de frota de caminhões, tudo isso está custando 19% ao ano. Como que se equipa empresas com taxas nessa altura, né?
E Débora, tem uma curiosidade hoje, porque isso mexe com o estoque da dívida, mexe com o volume da dívida, mas mexe também com investimentos privados, né? Está todo mundo querendo saber qual é o melhor investimento. Eu, mesmo que tenho investimentos muitíssimo modestos, fico aqui toda vez me perguntando, mas quem é que me paga essa variação? Quem é que me paga esse rendimento? E a gente está vendo aqui, por exemplo, na taxa Selic, nós temos uma variação de 14,25 agora no ano. A Selic ancora quase tudo, né? Ela não ancora legalmente tudo, não há uma relação de causa e efeito, mas na prática ela é o grande indexador brasileiro. Aí, eu queria muito que você me explicasse não só qual é o melhor investimento num cenário como esse, mas também qual é o ganho real dessas aplicações em relação, se você puder, por exemplo, me dizer isso em relação aos Estados Unidos e à China, eu vou ficar muito contente. Olha, a gente até separou já para responder essa pergunta aqui, como é que fica a projeção dos juros reais, né? Porque quando a gente fala de juros reais, a gente não pega a inflação de agora. A gente pega uma projeção da inflação para os próximos 12 meses. Então, a gente pega a taxa nominal dos países, desconta, e não é uma conta de subtração, tá, gente? Antes que vocês tentem fazer em casa, é uma divisão. A gente desconta essa inflação projetada e chega nos juros reais. Então, quanto você ganha de juros reais aqui no Brasil, se você considerar a inflação de 5,02, que é o que está projetado aqui? Você ganharia de juros acima da inflação? Então, aqui a gente está falando juros acima, já descontando a inflação projetada de 5,02, que está maior que a do Focus. Então, é uma inflação não tão conservadora, na verdade, muito conservadora, não tão ali otimista quanto a do Focus, que também não está otimista, mas seria 8,79% ao ano acima da inflação. E por isso que a gente ocupa a 4ª posição no ranking de juros reais. A gente estava no pódio, a gente estava no primeiro lugar no mês passado, mas a gente tem uma briga histórica, principalmente com a Turquia, que tem uma taxa nominal, então sem descontar a inflação, de 42,5%, só que lá a inflação projetada é de 27,33%. A Turquia ela vem enfrentando um processo inflacionário muito duro. E isso faz com que os juros reais... A Turquia vem enfrentando isso há décadas, né? Eles é. não conseguem resolver, como a Argentina lá do outro lado do mundo, né, Débora? Exatamente, por isso que a briga é justamente com eles. A Turquia é uma briga histórica que a gente tem, porque eles têm uma inflação muito alta e juros altíssimos por lá. Então, hoje, se você aplicar na Turquia, você ganharia 11,9% acima da inflação. Na Argentina, a taxa de juros está em 29%, a projeção é de 18,02% de inflação, o que leva os juros reais para 9,35%. E a Rússia em terceiro lugar, com 21%, inflação projetada de 11% e um ganho real aí de 8,91%, muito parecido com o Brasil. Agora olha dali para baixo, México, Colômbia, África do Sul, Hungria, Índia, Filipinas, todos ali abaixo de 5% de juros reais. E até teve um episódio interessante que em uma sala de aula perguntaram para um aluno mexicano: quanto você acha que é a inflação? Se não me engano, ele era mexicano. Quanto você acha que é a inflação aqui no Brasil e quanto a gente paga de juros e quanto é os juros reais? Aí ele pegou a base do México, então ele falou, deve ser ali mais ou menos perto dos 5% de juros reais. E quando ele descobriu que a gente pagava 8,79% de juros reais, com uma inflação projetada de 5%, porque veja bem aqui, não tem tanta diferença da gente para a Colômbia e para o México aqui na inflação projetada. Então, ele jogou ali perto da realidade que ele estava acostumado a ver. E ele quase caiu para trás quando descobriu que o Brasil pagava tudo isso de juros. Então, aqui a gente começa a ver, né, que olha como a inflação projetada desses outros países são muito altas. E aí a gente pensa, tem o risco do país, de você colocar o dinheiro lá. Então, a Argentina tem todo o processo inflacionário e outras questões que acabam deixando o risco de você, a gente fala até de questões institucionais, de você colocar o dinheiro lá e o mercado querer mais juros para deixar o dinheiro lá. A Turquia, a mesma coisa por conta do processo inflacionário. E a Rússia, eu não preciso nem falar que ela está com... Agora pode ser que isso tudo mude, mas ela está ali com sanções, ela tem uma série de questões por conta da guerra com a Ucrânia. Então, você teria que pagar um juros mais alto para você correr o risco mesmo de deixar o dinheiro lá. E aí a gente vê que o Brasil está logo em seguida, e eu sempre questiono aqui, né, que risco mensurado é esse, que risco que é medido, que coloca a gente com 8,79% de juros muito acima do México, que tem uma inflação projetada parecida com a nossa. Pode estar um pouquinho abaixo, mas olha a Colômbia ali, 4,58%. Se a gente pega a Hungria, por exemplo, olha aqui, 6,15% de inflação projetada, 0,57% de juros reais. Então o Brasil ele está
um paraíso para o rentista, né? Se você quiser ganhar dinheiro, você se financia, né? Que é o que a gente chama de carry trade. Se você se financia fora do Brasil, pega dinheiro a taxas baixíssimas, então, por exemplo, se financia no Japão, pode até pegar nos Estados Unidos, mas lá a taxa está mais alta, e vem botar o dinheiro aqui para ganhar 14,25 e no final é capaz de você ganhar no câmbio e nos juros. Então é um negócio do Brasil, né? Eu ia falar da China, mas não é um negócio do Brasil aqui. Exatamente. Gostaria eu de ter acesso a esses bancos estrangeiros, porque eu ia pegar dinheiro no Japão a 2% ao ano e trazer para cá para ganhar 14,25. Tanto faz investimento pré-fixado ou pós-fixado, né, Débora? Agora eu quero matar o pessoal de inveja. Você quer ver só o que vai acontecer? Vou pedir para a nossa produção botar no ar esse slide aqui que eu preparei. Nós vimos os 10 países com as maiores taxas de juros do planeta. Agora nós vamos ver os 10 menores, tá? Só para vocês verem a diferença de tratamento. Peraí, está em tela cheia aqui, está em tela cheia. Vou esperar aqui a nossa produção. Vocês não estão recebendo em tela cheia? Está em tela cheia aqui, mas eu vou dizer... pronto, beleza, entrou aí. Olha só, a Suíça, é taxa de juros praticados, hein? Quer dizer, o cara vai ao banco na Suíça, ele vai pagar 0,25 ao ano. Por exemplo, o sujeito pegou 100 mil reais, ele vai pagar quanto, Débora? R$1.000, R$250 de juros ao final de um ano. No Japão, 0,5. Em Singapura, 2,44. E aí vocês veem, na zona do euro, 2,65. Canadá, 2,75. A mesma coisa na Coreia do Sul. A China, como eu falei no começo, 3,10. A Austrália, 4,10. Reino Unido, 4,50. Estados Unidos também, 4,50. Agora, estou falando aqui sobre o Japão, né? A gente, quando fala de juros, você não está falando de inflação. No Japão, tem uma inflação de 4% ao ano. E a taxa de juros é essa que vocês estão vendo aí, 0,50. Portanto, a taxa de juros real é negativa no Japão. E é bastante negativa, né? Quando é que nós vamos chegar a um patamar como esse? Eu acho que nunca, viu? Chegando aqui, né? Já jogando água no chope de todo mundo, jogando na areia na expectativa de todo mundo. Eu acho que a gente nunca vai chegar a um patamar de juros negativos dessa forma, até porque o Japão é um caso bem específico, né? O Japão ele tem toda uma questão de armadilha, de liquidez, que ele vem arrastando isso desde os anos 90, pela forma que cresceu e pela cultura japonesa, tem toda uma questão, por conta das guerras, de poupança muito alta. Então, por mais que a taxa de juros lá não fosse atrativa de forma alguma, as pessoas continuam deixando dinheiro ali guardado e não estimulando a economia. Então, o Japão ele tem uma série de peculiaridades. Mas mesmo se a gente pega outros países que têm ali essa taxa de juros ou negativa ou real muito baixa, a gente vê que tem ali um cenário, inclusive quando a gente vê PIB e tudo mais, né, não são países ali que enfrentam os mesmos problemas que a gente. E a gente pode até pensar, tem o risco do país, que isso é metrificado para ver o quanto aquele país vai pagar de juros, mas aí é meu questionamento mesmo. Que risco de país que a gente tem aqui no Brasil, o que a gente tem de tão arriscado para levar os juros para esse patamar? Eu vejo mais como uma pressão mesmo vindo de mercados financeiros, vindas de juros futuros, para que isso seja mantido. É uma lógica que é muito difícil de se romper. Porque vamos pensar aqui, a gente tem uma taxa de juros de 14,25. Aí vocês podem questionar aí no chat, devem estar questionando. Mas não mudou o presidente do Banco Central? Por que ele continua praticando a mesma lógica do presidente anterior? Porque ele está inserido, sim, em uma lógica que é muito difícil de romper. Já existe toda uma desconfiança em relação ao Galípolo, só por ele ser quem ele é, por ter sido indicado por um governo um pouco mais progressista, por ele ter vindo ali de uma escola de formação não tão ortodoxa. Então, o mercado ele já fica com o pé atrás, ele já vai colocar uma lupa maior no Galípolo. Se o Galípolo tomar qualquer decisão que seja diferente do que o mercado espera, então, por exemplo, a votação divergente ou qualquer sinalização que vá na contramão do que o mercado espera, o mercado vai jogar o dólar lá para cima, vai começar a jogar as expectativas de juros lá para cima e não vai ter como segurar. Isso vai começar a bater primeiro no Tesouro e depois vai bater na taxa Selic também, porque ou vão fritar até ele sair, ou vão fazer com que ele siga ali a lógica do mercado. Então, é uma lógica muito difícil de romper, porque justamente o poder econômico e político está na mão dessas pessoas. E aqui eu não estou passando pano para o Galípolo, mas é uma lógica difícil de se romper, porque ela vem de uma estrutura que, se você fizer diferente, você vai sofrer as consequências disso. Ou vão te tirar, ou o dólar vai para um patamar ali que não dá para segurar. E isso vai começar a bater na vida real das pessoas.
E esse é o grande problema. Exatamente, porque impacta o preço das commodities, por exemplo, a soja, né? Impacta o preço da ração, impacta o preço do ovo, que é o alimento, a proteína a qual os brasileiros mais pobres têm acesso. E aí a gente vive falando aqui que o governo é uma cornucópia generosa, né? Sempre vertendo ouro aí para os banqueiros, né, Débora? E é verdade mesmo, quando a gente pega os dados do perfil da dívida pública brasileira, e esses dados estão disponíveis em sites públicos como o Tesouro Transparente, o Siga Brasil. Vou mostrar rapidinho aqui para as pessoas, só para elas terem uma ideia de quem é que se beneficia desse processo todo. Vamos lá para esse slide aqui que eu quero apresentar na minha tela. Espera aí, vou botar a tela cheia aqui, porque realmente aqui minha operação hoje está deficiente aqui. Já vai aparecer aí para vocês, mas eu vou antecipar aqui ao slide para não perder tempo. Olha, a dívida pública hoje está aqui, ó, 7 trilhões e 300 bilhões de reais. Então imagina quanto é 1% ao ano de juros incidindo sobre isso aí. Por isso a gente fala em 70, 80 bilhões e é uma conta difícil de fazer, a gente depois explica por quê. Desse total, olha só, o governo emitiu títulos no valor de 146 bilhões no ano passado e resgatou 255. Portanto, em tese, a dívida teria diminuído, o que não ocorre nunca, porque quando tem uma pancada de juros dessa, a dívida volta a aumentar. Quem é que ganha? Como é que é composta essa dívida? Nesse gráfico que está aqui mais pertinho de mim, vocês podem ver aqui, olha, que o refinanciamento da dívida tomou 607,6 bilhões de reais. Esse gráfico de pizza aqui corresponde ao total de tributos arrecadados pela União, dá 1 trilhão e 500 bilhões de reais, né? Mas, descontada primeiro a parcela que vai para os banqueiros, o que sobra são 752 bilhões. Ou seja, metade do orçamento brasileiro vai custear a ciranda financeira, né? E dessa metade destinada ao sistema financeiro, quase metade, são 41,57. Só essa curvinha vermelha aqui em cima, que você está vendo aí, olha, no alto desse primeiro disco de pizza, representa o que é pago de juros, tá? O resto tudo é rolagem da dívida. E a rolagem tem duas maneiras de compreender, a Débora depois ensina pra gente. Uma que ela, no orçamento, é considerada despesa, né? E na prática, ela é considerada apenas troca de título, né? É mais ou menos assim, ó, o governo paga um cartão de crédito com o outro, não é isso, Débora? Exatamente, é como se você tivesse vários cartões ali com um limite muito alto, porque para conseguir fazer isso tem que ter um limite muito alto. Então chega a fatura de um cartão, você paga no outro e rola para o próximo mês. Quando chegar a fatura daquele cartão, você paga no cartão anterior e você vai rolando. O governo ele nunca paga a dívida de fato. Ele emite novos títulos que vão pagar essa dívida. Então, se você tem uma dívida pública vencendo, ele vai emitir um título com um vencimento mais longo e vai rolar aquilo. Então, esse dinheiro não sai de fato do caixa, assim como aquela repartição, ela fica ali também entre os outros entes, então estados e municípios. Então, essa parte do orçamento que a gente está vendo ali, ela não é uma despesa de fato, mas a outra é. E aí a gente divide o orçamento em duas partes, que é o orçamento primário, que tem ali as despesas com saúde, com educação, para o governo funcionar mesmo, e a gente tem o orçamento total, que inclui todas essas despesas financeiras também. Então a gente sempre divide porque uma coisa ela fica separada da outra, para ninguém também questionar por que você está destinando dinheiro para isso e não para aquilo, porque os orçamentos são separados mesmo, existe o orçamento primário e o orçamento total, justamente para que isso não aconteça. Mas é inegável falar, né? Não dá para negar que a gente tem ali uma grande parcela, ainda que do orçamento total, sendo destinada para grandes bancos. E quando a gente pega justamente a estrutura da dívida, a gente consegue ver isso, porque a maior parte da dívida pública não está com a gente. E desculpa de novo jogar areia na expectativa de vocês, mas quando a gente olha a composição da dívida pública, 75,36% está na mão de Previdência, instituição financeira e fundo. Então aqui a gente está falando de mercado. Tem, né? Tem para mostrar. Tem aqui, pode botar aqui na tela, tá aqui, ó. Esses aqui são os donos da dívida, que você vai ver aparecer aqui. Olha quem são, né? Quer falar, Débora? Aqui, ó, só somar esses três aqui, ó. Previdência, instituição financeira e fundo já dá 75,36. Aí você pode somar os não residentes, que é quem vem de fora aplicar aqui. Mais 9,94%, né? Aqui 9,94%. Isso já dá 85% da dívida na mão dessas pessoas. Aí a gente tem ainda seguradoras, tem os outros, o governo mesmo, mas vamos considerar a seguradora, porque também ali
Está na esfera do mercado financeiro? 4,01. Só aí 90% da dívida já está na mão, ou do mercado financeiro ou de não residentes. E tem os outros, que a gente está aqui. Os outros somos nós. Somos, né? 7,22%. Então a gente vê que quem realmente se beneficia desse movimento de aumento de juros, dessa questão da dívida pública aumentar a taxa, né, aumentar o pagamento de juros por conta de um aumento de Selic, porque isso acaba influenciando em todos os outros títulos. A gente não pode ser inocente de achar que o pré-fixado não vai subir também, ou o IPCA+ não vai subir. Vão subir todos os títulos. E aí, quem que vai se beneficiar? 90% do dinheiro ali vai para a mão das instituições financeiras. Então, a gente precisa ter isso em mente para poder criticar, sim, esse aumento dos juros, porque não traz nada de bom para as pessoas. O crédito fica mais caro. Ah, mas o meu CDB vai render um pouquinho mais. O seu CDB vai render um pouquinho mais. Então, claro, tem esse lado, meu CDB pós-fixado. Ou, a gente vai ter uma queda do dólar porque vai entrar mais dinheiro aqui buscando de forma especulativa. Sempre tem que pensar nisso. Vai entrar mais dinheiro aqui para que o dólar vai cair porque vai entrar mais não residentes buscando essa dívida, naquele movimento de carry trade que a gente estava contando para vocês. Então vai se financiar lá fora e vai entrar dinheiro aqui. Tá, vai entrar dinheiro aqui e vai cair o dólar. Mas o custo disso é muito alto para o Tesouro e o custo disso para o Brasil também é muito alto. A gente pode pensar, tá, meu CDB vai melhorar. Mas também, por outro lado, a renda variável vai cair. Por quê? Diante de um cenário incerto, onde você acha que as pessoas vão pôr o dinheiro? No risco da renda variável ou para ganhar no Tesouro sentado num título de 15%? Não preciso nem contar a resposta disso. E a gente pode fazer um paralelo para o setor produtivo. Você acha que vai colocar o dinheiro em risco e arriscar ali na produção, tomar dívida alta para colocar aquela operação em pé? Ou vai sentar num título de 15% que não está difícil de achar hoje em dia, até no próprio Tesouro? Vai sentar num título de 15%. Então, isso começa ali a cercar a economia. Aí ontem a gente estava falando, até eu vi no chat alguém falando, mas vocês não falaram o que a Magazine Luiza falou sobre a taxa de juros, só falaram que eles não são ouvidos. Eu vou contar para vocês, o varejo sofre, então ele já está estrangulado com isso. Ontem a CNI se pronunciou, aí pensando na parte industrial, que também essa taxa está enforcando a indústria. Então, se os setores produtivos estão ficando enforcados, isso vai chegar em você por meio de desemprego ou por meio de uma massa salarial menor e vai acabar trazendo também um custo de crédito mais caro. Então, todo o crédito vai ficar mais caro para você também. Então, por um lado, meu CDB está rendendo mais, mas há um custo altíssimo de todo o setor produtivo, de toda a produção do Brasil e da nossa economia de forma geral. Exatamente. Vou contar até uma historinha aqui para vocês, rápido, para mostrar o impacto disso na realidade. Tem um amigo meu que está vendendo uma casa e comprando outra. Ele vendeu a casa dele, mas teve dificuldade em fechar o contrato com o comprador. Por quê? Porque o comprador quis postergar o máximo possível o pagamento do valor combinado, inclusive na entrada. Por quê? Por 3 milhões de reais, você bota isso no banco hoje, você ofere 40 mil reais sem fazer nada. Então o cara falou, olha, eu vou te pagar o sinal pequenininho, 10% do valor, e o restante pago daqui a 3 meses. Sabe quanto dá em 3 meses essa diferença, Débora? Dá 120 mil reais. Então isso empaca a economia real, além de incidir sobre o preço do defensivo agrícola, do insumo agrícola, essa coisa toda, isso acaba paralisando. Por exemplo, negócios rurais no Brasil não estão acontecendo nesse momento. Por quê? Porque investir em terra exige paciência para que esse retorno, né, aconteça. E hoje é muito mais fácil pegar esse dinheiro todo, você vai pagar aí milhões por uma propriedade rural, bota no banco, porque isso rende muito mais do que qualquer atividade produtiva. E esse é o parasitismo, né, que nos acomete a todos, atrapalhando a nossa vida, né? E numa lógica dificílima de romper, porque quem consegue negociar mercado a ponto de mexer com expectativa de dólar e mexer com juros futuros é o próprio mercado financeiro que está se beneficiando desse movimento todo. Por isso que eu falo que é uma lógica difícil de romper. Porque se você fizer qualquer coisa que desagrade esse mercado, seja na política monetária, na política fiscal ou em qualquer outra política, eles vão operar de uma forma que vai gerar uma série de consequências negativas também para manter os seus privilégios lá em cima, como, por exemplo, essa Selic que vocês estão vendo aqui embaixo de 14,25. É uma situação difícil que a gente está, viu, Panu? Difícil, né? Ô, Débora, nós temos uns minutinhos. Eu queria te perguntar aqui, até como orientação para as pessoas. Como é que ficam os investimentos? No que a pessoa aposta? Porque tem uma pleiade de investimentos que você pode optar. A gente nunca sabe se é melhor fazer renda fixa, renda variável, se é pós-fixado, se é pré. O que é bom nessa hora de juros tão altos, tendentes ainda a aumentar no futuro imediato? Olha, aí a minha resposta vai ser a minha resposta clássica, porque depende. Depende de uma série de fatores. Depende se você tem prazo para esperar,
Se você não tem, se você vai precisar desse dinheiro mais rapidamente. Então, se você precisar fazer aquele colchão de liquidez e uma reserva de emergência, então que a gente fala uma âncora de segurança e colchão de liquidez na carteira, aquele dinheiro que você vai precisar logo menos, então vai precisar tirar de algum lugar, aí você vai mais para um Tesouro Selic, porque, gente, um Tesouro Selic, pensando no país, aí eu estou falando de emissões soberanas, não estou nem entrando nas emissões bancárias, pagando 14,25% ao ano, não é pouca zero, coisa. Né? Risco zero. Risco zero, porque a nossa taxa livre de risco é a Selic. Se você coloca ali num Tesouro Selic, você vai correr o risco do país, claro, mas é a nossa taxa livre de risco. Então, você vai ganhar 14,25 sem risco nenhum. Agora você pode pensar, pô, Débora, posso deixar por mais um tempinho ali. Aí você vê quanto está sendo negociada a taxa pré-fixada ou o IPCA+. O IPCA+, é mais para quem quer se proteger da inflação, tem um compromisso futuro, não quer perder poder de compra e quer ter um ganho real. Gente, o Tesouro IPCA+, está pagando mais de 7 aqui no Brasil. Eu só vi um cenário como esse lá em 2015 mesmo, com toda a questão que estava posta naquele momento também e de processo rolando. Então, aqui a gente tem um patamar de 7 e pouquinho, né? Porque isso muda todo dia, então não vou cravar aqui, e muda inclusive ao longo do dia. Uma taxa muito alta para você ganhar acima da inflação, mas isso precisa ter prazo, é para deixar lá para o futuro. Se você também quer prefixar uma taxa e saber o quanto você vai ganhar ao longo de todo o período, você tem títulos pré-fixados no próprio Tesouro e até fora dele que estão pagando muito bem e você sabe que mesmo que se a Selic cair num longo prazo, você vai continuar ganhando aquilo. Então, assim, são taxas muito altas que ficam difíceis de competir. Por isso que outros fundos multimercado estão apanhando tanto. É difícil bater 14,25 e ganhar mais que isso. Então, para quem precisa daquele dinheiro mais imediato, quer ali um colchãozinho, uma reserva, a Selic está um excelente negócio e você vai ganhar muito. Mas como falei, né, ganhar muito assim, ganhar 14,25 sem risco. Às vezes uma ação não paga isso, porque ela tem risco e volatilidade. Então, assim, como falei, fica difícil de competir e justamente porque fica difícil de competir, isso vai estrangulando tudo no médio prazo. Especialmente a malfadada caderneta de poupança, né? Que é um instrumento de economia popular, cada dia que passa menos interessante, menos rentável, né? E que vai desaparecendo aí porque os saques estão sempre superando os novos investimentos. Isso, né? Encarece crédito imobiliário, é bem importante a gente falar. Muito bom. Bom, estamos chegando ao fim. Acho que nós temos que dar uma mensagem de resiliência para as pessoas que estão nos assistindo, né? Para saberem como é que enfrenta esse momento delicado da economia brasileira, né, Débora? Pois é, precisa de quase uma maratona mesmo que a gente está aqui enfrentando e precisa mesmo de resiliência e por isso, né, a gente vai lançar aqui o Psicologia do Esporte Ciência da Superação, com nomes aí importantíssimos, né, do esporte. Então a gente vai ter o Mark Allen, por exemplo, que é 6 vezes campeão mundial do Ironman. A gente tem o Eduardo Moreira, a Joana Maranhão e o Marco Schultz aí, pensando numa coisa mais da mente. Então é mente, corpo e todas essas lendas do esporte ensinando você como encontrar a performance para superar os limites no esporte da vida e, né, no esporte de uma forma geral. Então é dia 30 de março, domingo, às 8 horas. A gente vê aí todas essa questão da superação e da psicologia do esporte. Muito interessante aí essa aula que vem e esse encontro que a gente vai ter com essas lendas aqui. E se você ficou interessado, faça logo sua inscrição. Precisa da inscrição, é de graça para quem é afiliado ao ICL, para quem não é, tá aqui embaixo aqui, ó, iclmercado.com.br. É só ir aí, você deixa lá seu endereço de e-mail e aí a gente mesmo lembra você desse evento tão importante para quem busca motivação para enfrentar, né, os trancos e barrancos da nossa economia. Pois é, e aí se você não quiser digitar, é só estar com o celular na mão, já escaneia aqui o QR Code e você vai para a página também. E agora a gente entrega para os nossos vizinhos de cima, antes que os rolezeiros do chat comecem a cobrar. Agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com o William De Luca e Guga Noblar. Eu invadi o Rolê ICL hoje, invadi o cenário e até peguei uma caneca do Guga, viu? Então daqui a pouco vocês vão ver. E a gente volta amanhã para mais um Mercado de Investimentos e a gente traz toda essa atualização para vocês. Um beijão e até lá. Até amanhã. A gente resolveu reunir as maiores lendas do esporte no mundo inteiro para ensinar para a gente o que a gente pode fazer para encontrar a nossa melhor versão, seja no esporte ou na vida.
Estamos falando de campeões olímpicos, estamos falando de médicos, de psicoterapeutas, de fisioterapeutas, de pessoas que fizeram história transformando atletas e verdadeiramente transformando as suas modalidades. Essa jornada vai ser uma jornada que vai transformar a sua vida e a sua saúde. Não importa se você tenha 12 ou 90 anos de idade. E começa no dia 30 de março com uma aula com Mark Allen, o maior triatleta de todos os tempos. Ele que venceu 6 vezes o Ironman no Havaí e vai nos ensinar coisas que a gente vai poder aplicar para o resto da vida. E no dia 30 de março, a gente vai estar junto às 8 horas da noite.